O relatório final da Polícia Federal sobre a atuação clandestina na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, e diz que eles integravam o núcleo estratégico da organização criminosa instalado no órgão durante o governo anterior. Pois é, mas afinal de contas, o Bolsonaro foi indiciado ou não? Vamos perguntar para o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Pedro, ontem aqui no plantão a gente repercutiu o UOL e falou que ele tinha sido indiciado. Foi ou não foi? Ele não foi indiciado, mas ele está completamente implicado nessa investigação toda. O UOL, na verdade, reproduziu um furo que foi dado pela CNN Brasil e tinham fontes da Polícia Federal afirmando basicamente a mesma coisa que tinha sido publicada. Mas depois a informação não veio a se confirmar. E aí hoje o Alexandre de Moraes tirou o sigilo de tudo. Então vamos por partes, mas começando pela notícia mais atual que é de hoje. Bolsonaro e Carlos integravam uma organização criminosa na ABIN paralela e definiam os alvos de espionagem, diz a Polícia Federal. Bom, Sofia, aquele negócio, o cara não tá indiciado, mas olha essa informação. Então, nada, né, gente? Ele tá super investigado, né? Relatório final da PF aponta que ex-presidente e seu filho eram os principais beneficiários políticos do esquema da ABIN. Vamos ver o que rolou nessa reportagem. Relatório final da Polícia Federal sobre a atuação clandestina da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, integravam um núcleo estratégico de organização criminosa instalada no órgão durante o governo anterior. Segundo o documento entregue ao Supremo Tribunal Federal, o grupo era composto por figuras do alto escalão do governo à época, incluindo potencialmente então o então presidente da República Jair Messias Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Nantes Bolsonaro. A Polícia Federal afirma que esse núcleo foi responsável por definir as diretrizes estratégicas da Orcrim, determinar os alvos das ações clandestinas, opositores, instituições e sistema eleitoral e se beneficiar politicamente dessas operações. Ainda de acordo com os investigadores, tratava-se de um centro decisório e o principal destinatário das vantagens ilícitas, manutenção do poder, ataque a adversários. Jair e Carlos Bolsonaro já foram indiciados pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento no esquema, que é investigado como parte de uma estrutura paralela de inteligência voltada aos fins políticos e ilegais. Alvo potencial ofensivo. Segundo a Polícia Federal, uma organização criminosa de alta potencialidade ofensiva atuou a partir da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, empregando de forma clandestina recursos humanos, financeiros e tecnológicos da instituição para interesses próprios e ilegais. De acordo com o relatório, as ações eram controladas pelos altos gestores da ABIN, que se valiam da hierarquia interna para evitar o envolvimento direto e mascaravam a operação com justificativas de legalidade. A PF afirma que houve uso reiterado de recursos humanos e materiais da Agência Brasileira de Inteligência para fins ilícitos, diversos das finalidades institucionais do órgão. A apuração identificou a formação de uma estrutura paralela de inteligência integrada por policiais federais cedidos e oficiais de inteligência que aderiram às práticas da organização criminosa. Segundo os investigadores, o objetivo do grupo era a manutenção do poder, inclusive o rompimento com o Estado democrático, golpe de Estado. A Polícia Federal afirma ainda que as ações da organização criminosa instalada no governo Bolsonaro tiveram como desdobramento causal a tentativa de golpe de Estado ocorrida no dia 8 de janeiro de 23. Segundo o relatório, a Orcrim operava como estratagema de vigilância ilegal e sistemática, produção e disseminação de desinformação, blindagem dos integrantes do núcleo político. Sofia, se o Bolsonaro é réu e vai ser condenado no processo do 8 de janeiro, não tem como ele não estar implicado nisso aqui. Porque uma coisa está conexa com a outra. O que pega aqui é o Carluxo, que estava mais de fora. Exato. E eu acho que é bem provável que justamente por isso que ele não foi indiciado, né? Porque, ok, vai indiciar ele duas vezes pela mesma organização criminosa. Na prática seria isso, porque apesar de serem duas investigações diferentes, na prática são a mesma. Isso. São só dois núcleos diferentes de uma mesma organização. E é de se Exatamente. esperar que a pessoa que seria o beneficiado pelo golpe
estaria implicado nos dois núcleos ao mesmo tempo. Uhum. Só para dar a errata completa da questão do indiciamento, o UOL soltou uma nota ontem à noite que eu repassei para as meninas, inclusive, só frisando mesmo, Jair Bolsonaro não foi indiciado pela PF no caso da BIM paralela. O ex-presidente não foi um dos indiciados pela Polícia Federal no caso conhecido como a BIM paralela, diferentemente do informado pelo UOL e na homepage do site, bem como nas redes sociais e no UOL News. A Polícia Federal apontou indícios de autoria e materialidade de Bolsonaro nos fatos, mas entendeu que ele já foi indiciado por organização criminosa no caso do golpe e por isso não pode ser novamente indiciado nesse caso. A lista de indiciados ao qual o UOL teve acesso tem 36 nomes, que incluem o vereador Carlos Bolsonaro, o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, mas o nome do presidente não consta na lista. A informação incorreta de que Bolsonaro havia sido indiciada foi vinculada inicialmente pela CNN Brasil. O UOL entrou em contato com uma fonte da PF que validou a informação e depois se mostraria errada. Quem foi que caiu nessa questão também foi o ICL, e aí a Juliana Dalpiva fez uma apuração própria, chegando na conclusão do documento que a gente tem acesso público hoje, Sofia. A Polícia Federal vê responsabilidade de Bolsonaro, mas espera o Supremo Tribunal Federal para formalizar qualquer outro tipo de indiciamento. Tá? Então são apurações que estão rolando no paralelo, a gente também... a gente tem até como apurar aqui em primeira mão, mas pelo menos as minhas fontes não falaram nada ontem, então eu fiquei no escuro a respeito disso. Mas é muita gente atrás disso e é importante a gente ter precisão nessas horas, se acontecer algum vacilo, algum erro, principalmente porque os bolsonaristas estão usando isso contra nós, tá, gente? O que era previsto, né? Qualquer brecha que a gente dê, eles usam para tentar deslegitimar toda essa investigação, todo esse julgamento que agora já está acontecendo. Uhum. E então era óbvio que ia acontecer. Dito isso, não acho que isso vá mudar o rumo das coisas, sinceramente. Eu acho que o Bolsonaro vai acabar preso do mesmo jeito. Vai E tomar em talvez agora o 40 Carluxo anos. vá junto. Vai lá fazer companhia pro seu pai, Carluxo. Mas era isso, Sophie. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.